Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo o podcast Despertar Quântico. Eu sou José Andrade e estou aqui na companhia da minha filha. Ingrid Andrade. Ei, filha, dando continuidade àquelas nossas conversas, né? Qual o tema que nós vamos abordar? Hoje vamos falar de hierarquia espiritual, né? Quais são as hierarquias, pai? São tanto a da sombra quanto da luz, né? Da luz e da Isso, sombra. Nós vamos falar das duas aí. exato. Você sabia que no mundo espiritual também tem hierarquias? Você acha que as pessoas sabem disso? Muita gente não, nem imagina, viu? Muita gente não imagina. Imagina que existe só a fonte criadora, que existe os anjos e arcanjos É, e, e, e só, e os santos, né? é, Porque a gente vem de uma tradição religiosa que mais ou menos delineia essa hierarquia espiritual só no céu com Deus, Jesus Cristo, Maria, tudo mais, alguns exato. santos, né? Uma hierarquia assim, e Não nem se imagina, aprofunda não se tanto, né? aprofunda e não imagina que existe uma verdadeira estrutura piramidal, tanto na luz quanto nas sombras, É, né? hoje mesmo eu estava falando com o Eric, meu marido, e ele falou: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que existe uma hierarquia. Mas se você for pensar, para governar um planeta, né, precisa ter uma organização, porque se até uma empresa, por exemplo, por mais simples que seja, tem ali a sua hierarquia, a sua organização, imagina num nível maior. Você sabe que as pessoas, elas, já conversei com as pessoas, elas eh, não abstraíram, ou seja, não imaginaram que existe assim, por exemplo, como você falou, como na empresa, né? Como na empresa existe um organograma e uma estrutura. Tem Isso, o chefe lá, o boss, né? O é presidente, o o dono, o CEO. CEO, como denominação que quiserem dar. E dali para baixo tem uma estrutura, tem um organograma, tem departamento, tudo mais. Será que isso aí só existe aqui na Terra, assim, nas empresas terrenas? Não, aqui é um espelho de lá, e não o contrário, né? Exatamente, exatamente. As pessoas não imaginam isso. É, não imagino. E tudo é separado também por função, cada um tem o seu papel, não é mesmo? Exato. Cada um tem seu papel, tem as funções, tem os cargos mais altos, que realmente têm poder de mando sobre os mais baixos, né? Na Isso, hierarquia da luz, você não tem assim uma imposição, você tem um poder, mas não tem uma imposição, uma uma opressão, uma coerção. coerção, É uma isso. tirania. É o papel exercido através da responsabilidade, do amor, da consciência, né, de cada espírito em melhorar o ambiente, melhorar o trabalho dos seus subordinados, né, quem está ligado a ele Isso. intimamente por energia e tudo mais. Ao contrário das sombras, a sombra ela tem uma estrutura rígida, piramidal, em que tem consciências no No topo topo. e tem uma estratificação até chegar no soldado lá embaixo, o executor das demandas, né? Exatamente. E como você falou, na luz, o poder é pela evolução, pelo domínio é, espiritual daquele ser. Mas na sombra não, já entra a questão da força, de outro tipo de domínio mais psicológico ali, Mental, mental, exato. opressivo. Sim, Na hierarquia da luz, você conscientemente você realiza uma tarefa com amor, com responsabilidade, né? Com entendimento, na base da compreensão, aquele negócio todo. Apesar de também ter alguns elementos, componentes da hierarquia da luz que trabalham como guardiões, e nós vamos falar disso mais adiante, né? Que também precisam fazer, botar ordem, são encarregados de colocar ordem, né? Porque não, tudo tem uma ordem. sim. Eles trabalham assim também. Mas na hierarquia das sombras, tudo é na base do medo, do É, no terror e da medo. punição. A Exatamente. punição, que é uma opressão, é uma tirania, é um Sim, poder exercido de cima para baixo de forma coercitiva mesmo, exatamente. imperativa, né? Isso. E para quem quer entender mais essa questão da hierarquia, da onde a gente traz informações? Pode explicar para as pessoas? Nós trazemos informações de relatos mediúnicos, da literatura Exato. espiritualista, de várias correntes, tanto a indiana quanto a esotérica, a espírita, mesmo a tradição, as tradições religiosas
mais ortodoxa, tipo a religião católica e tudo mais, ela também Já traz tem uma tem hierarquia. uma Se você hierarquia for ali. pensar, por exemplo, na Igreja Católica, você já sabe que tem ali os santos e tem, por exemplo, Jesus, que está num nível evolutivo mais alto. Então, Isso, já consegue perceber que tem uma hierarquia. tem uma Mas aqui hierarquia. a gente vai destrinchar ainda mais, vai dar vários exemplos. É. Então, aí esse conhecimento vem dessa, essa mescla de fontes, né, através da mediunidade, de relatos da própria espiritualidade superior, de Sim, obras e tal. E também, muitas vezes, são relatos colhidos de integrantes por exemplo, da facção das sombras, que são convertidos, que resolvem trabalhar para a luz, e ali, logicamente, como existe nos exércitos, nos outros, né, são repassada informações sim. a respeito Eles falam como eles se estruturam e estrutura, tudo. como eles agem, como funciona a coisa, entendeu? É, porque as sombras também têm uma estrutura e talvez até tenha alguém que pense que é uma grande bagunça, mas Não na é. verdade tem até aqueles espíritos que estão ali para fazer a bagunça, mas por trás existe também uma organização. É bom as Existe. pessoas saberem que essas coisas existem. Eles fazem reuniões e fazem planejamento estratégico e tático Sim, de atuação. É importante frisar isso daí. Não é é, só no nosso meio material aqui que os exércitos do mundo trabalham na estratégica, né? Ou seja, tem estratégias governamentais, estratégias de defesa, estratégias das Forças Armadas, que passa por sistema tático, né? Eles também trabalham no mesmo sistema. sim, exatamente. Montam estratégias, fazem planejamentos, cronogramas, tudo mais para desencadeamento das tarefas Sim, existem com mentes inteligentes, só que usam para o mal. Existe. exatamente. Porque justamente é o mesmo tipo de trabalho, só com teores diferentes, né, com finalidades Sim, diferentes. Um é libertar, é iluminar, é esclarecer e fazer com que as pessoas possam evoluir. O outro é subjugar, é imposição de poder, é dominação, entendeu? exatamente. Para conseguir os objetivos que foram propostos nas estratégias dos maiorais das sombras. A gente Uhum. chama de maiorais das sombras, né? Sim. Vamos começar pela luz, então? Vamos começar pela luz. Na Tem os espíritos que são mais comuns, vamos dizer assim, aquelas pessoas que a gente está acostumado a conviver. E aí, depois disso, qual seria um nível acima? Que aquelas pessoas que assessoram esses espíritos que estão ali naquele nível mais do comum mesmo ali. É, assim, já vi bastante, literatura sobre isso, né, eu gosto de começar a estruturação de cima, né, por exemplo. Ah, de cima para baixo? De Tá. cima para baixo. Vamos tentar fazer isso aí para a gente poder entender, qual é a fonte primordial que está lá no topo? É É Deus. Deus, a fonte Uhum. criadora, né, o Senhor da vida. A partir dali, existe uma estruturação meio que piramidal Sim. em que vai se alargando, né, abaixo Isso. deles nós vamos encontrar os arcanos, os dirigentes siderais primeiro, você sabe bastante isso aí, né, você podia até falar. São os dirigentes siderais, dirigentes planetários, os cristos, depois Exato. desce para os arcanjos, os anjos, né, mas tem uma categoria antes que era serafim, querubim, que são acima dos arcanjos, né. Quer explicar melhor isso aí? Acho que É. você já tem mais isso na Começando de Deus para baixo, claro que talvez tenha muitas outras sim, categorias que a gente ainda no nosso nível evolutivo não tem é conhecimento. verdade. Mas existem, claro, os dirigentes galácticos, os dirigentes, o Logos galáctico que coordena aquela galáxia, e aí tem também o Cristo, que é o Jesus falava que é o Cristo. Então isso, na verdade, é um cargo, porque está relacionado ao nível de de consciência que esse ser já estava naquela época e hoje em dia está muito mais elevado ainda. E aí eu vou pegar um gancho que você falou, que eu achei importante destacar para as pessoas. Você falou assim: Cristo é um cargo, é uma função, Sim, né? Não é assim uma personalidade, tem uma consciência que vai ocupar aquilo lá. Existe um Cristo planetário, existe um Cristo solar, tudo mais. É um cargo, uma posição né, hierárquica, né?
Exato, e está conectado à consciência crística, que é justamente, aqueles preceitos que Jesus já trouxe aqui, do amor incondicional e todos aqueles da mensagem de Jesus. Temos também, a fraternidade branca, que são mestres ascensos que também estão numa hierarquia muito elevada. Uhum. Esses mestres, eles da fraternidade branca, na verdade, tem tanto mestres ascensos como não ascensos. Qual é a diferença? O não ascenso, eles já estão no nível evolutivo bem alto, mas eles ainda encarnam, porque eles ainda têm coisas que eles precisam trabalhar ali do seu karma. Já os ascensos, eles já passaram pelo processo de ascensão, ou seja, eles já trabalharam mais de 51% do seu karma e hoje em dia não precisa mais encarnar, então eles estão num nível muito mais alto. Esses mestres que a gente conhece, como Saint-Germain, como Eumória, Serapis Bey, Hilarion, entre outros, eles são mestres ascensos. Hum. E tem também É. os mestres não ascensos que também fazem parte da fraternidade branca. E E que a de gente normalmente costuma nomear como espiritualidade superior, né? sim, É, exatamente. porque são muitos. As pessoas acham que existe um santo que cuida de tudo, tudo mais. Não, eles são um grupo, uma falange que trabalha Exato. junto, em sinergia, né? Para todo mundo se ajudar. Sim, são as As e- diretrizes planetárias nesse nível. E é importante falar também que a fraternidade branca, esse nome, não significa, primeiro, que branca não faz referência nenhuma à cor de pele, e fraternidade não quer dizer que sejam só homens. É só um nome que foi usado para denominar esse grupo. O branco, na verdade, faz referência a eles terem um halo de luz ao seu redor na cabeça de tão elevado que eles a são, luz, né? a luz A deles. E luz. também o fato de a luz representar o espectro de todas as cores, então existe também esse Isso é bonito. simbolismo da unidade, esse é o significado do branco. É. E existem tanto mestres como mulheres também que fazem parte, mestres tanto do Ocidente quanto do Oriente. Muitos dos santos que a Igreja Católica fala são mestres ascensos, porque eles tiveram diferentes encarnações, então eles se apresentam de diferentes formas. Às vezes é o espírito, uma mesma consciência que Isso. ele teve encarnações em vários locais, né, e ele tem nomes diferentes, mas é É, uma mesma exatamente. consciência, né. Exatamente. Por exemplo, o mestre Kutumi, ele foi, Francisco de Assis. O mestre Saint-Germain foi São José. Então, muitos deles se apresentam com outros nomes, mas na verdade é o mesmo espírito em outra experiência que ele teve. Certo, é isso mesmo. Mas a espiritualidade superior, quando se diz em fraternidade, nós temos esses mestres, mas esses mestres também não trabalham sozinhos, né. Eles têm É, para baixo deles ali um grupo enorme de colaboradores que trabalham em sinergia mental na egrégora, que eles chamam de exato, é egrégora, importante né. falar A isso. egrégora espiritual Uhum, daquele ser, daquela consciência. exatamente. Em algumas religiões, como por exemplo a Umbanda, eles chegam a falar de tronos, né, mas, são egregos, os orixás, tudo mais, são egrégoras de determinada consciência que possui um grupamento, estratificado para baixo, trabalhando em prol da luz, do bem-estar da humanidade, da evolução da humanidade como um todo. Sim, foi importante você falar isso porque me lembrou de outra coisa. Dentro dessa hierarquia que a gente estava falando da fraternidade branca, existem vários níveis abaixo que servem esses mestres também dentro dessa hierarquia. No caso da fraternidade branca, está muito relacionado aos raios cósmicos, que são emanações da fonte criadora e cada uma delas tem as suas próprias características, particularidades. São 7 raios principais. Uhum. Por exemplo, o primeiro raio é o raio azul, que está ligado à energia do poder e da vontade divina. O segundo raio amarelo está ligado à sabedoria e iluminação. O terceiro raio rosa ao amor e assim por diante. Então existe o que a gente chama de Chohan, que é o dirigente daquele raio. Dirigente do raio. Por exemplo, o do segundo raio, hoje em dia, é o mestre Confúcio. E aí, abaixo dele, existem vários mestres que respondem a esse Uhum. Chohan, que é o dirigente. E além desses Chohans, também existe o Maha Chohan, que é o dirigente de todos os Chohans, que hoje em dia é Paulo Veneziano, mas ele também é conhecido como Maha Chohan.
Ou seja, você vê que tem toda uma estrutura, é bem Estrutura, organizado. é organizado. Tem um organograma aí, tem uma Sim, estrutura, porque se nós raciocinarmos é o seguinte, ninguém trabalha sozinho. é. Para dar conta de uma humanidade, um planeta, né, e com sua egrégora material e o plano espiritual dos diversos níveis e tudo mais, há de se convir que é razoável raciocinar que precisamos de um verdadeiro exército de trabalhadores da luz. Sim, com certeza. Esses exércitos de trabalhadores da luz, como em toda empresa, no exército, numa outra estrutura qualquer, ela precisa ter chefias, comandos, precisa ter quem coordena, coordenadores, tudo mais, para poder deixar que os mentores e os espíritos, os anjos da guarda, tudo mais, que estão mais próximos das pessoas encarnadas aqui, desencarnadas, possam trabalhar. Então tem toda uma estrutura É, exato. de espiritualidade elevada por trás disso aí, né. É. E quem é atualmente o dirigente do planeta Terra? O dirigente? Boa pergunta. Que eu saiba, é a Saint-Germain. Correto, exatamente. Uhum. Atualmente, na era de Aquário, é Saint-Germain que está tá ocupando esse cargo de dirigente. Antes dele era Jesus na era de Jesus. Peixes, aí passou desde a década de mais ou menos 1950, passou para Saint-Germain, que vai ficar os próximos milênios aí. Eu vi a espiritualidade falando uma vez e já vi também outras pessoas que trabalham mais, afinadas com esse tipo de energia, falando que, não sei se está certo, né, tô comentando aqui que eu sei, por isso que eu falei Saint-Germain. Que o dirigente planetário, o Cristo planetário era Jesus, que mudou na mudança de era, passou a ser Saint-Germain. Mas que nesse período de final de transição, até que se entre no período de regeneração, eles estão trabalhando juntos, né, como se fosse uma transição. É Uhum, como sim. como na própria empresa, "Não, ó, tô passando o cargo, vou te acompanhar aqui até que você possa". Ah, com certeza existe essa sintonia, Com porque certeza, né. trabalham juntos, com certeza. Jesus e Buda também, que tem um nível muito elevado, também fazem parte, dessa direção cósmica, mas estão em outros cargos atualmente. Ô filha, me fala um pouquinho aí sobre essa estruturação, por exemplo, de mentores, né? Uhum. Mentores de anjos da guarda, Ah, espíritos isso que é trabalham, interessante. né? Porque quando a gente fala aí nessas estruturas, a gente vai raciocinar, por exemplo, um centro espírita, uma casa, uma igreja, que é um templo da Igreja Católica, um templo de outras religiões, um templo budista e tudo mais. Toda essa estrutura, essas instituições, as religiosas, ela possuem sedes materiais no plano físico, com estruturas etéricas no plano espiritual, É, né. verdade. Então, nessas, estruturas religiosas, instituições religiosas, trabalham um verdadeiro exército de pessoas, de espíritos, de consciências, né, de espíritos que são os mentores, aqueles espíritos que eles chamam de anjo da guarda, que acompanham mais de perto as pessoas, tudo mais. Tem alguma coisa para comentar sobre ele? É, esse assunto tem muita coisa pra gente falar aqui. A gente pode começar dizendo que toda pessoa que está encarnada tem um mentor espiritual ou mentora. Não tem Uhum. ninguém aqui que não tenha um mentor, que ele tá ali para justamente te auxiliar, te proteger ao longo de toda a sua vida. E além do mentor, nós temos também um anjo da guarda. Isso aqui, inclusive, é interessante porque muita gente chama o mentor como anjo da guarda, como se fosse um termo intercambiável, mas não é. Não Você é, sabia? sabia. Eu, no meu caso, por exemplo, eu já vi o meu mentor espiritual e já vi o meu anjo da guarda. E eles são diferentes. O anjo da guarda é realmente dessa linha dos anjos. E o mentor, não, ele é de outra Ele linha. está mais próximo também, né, o mentor. É. E quanto mais evoluída a pessoa, também mais evoluído é o nível espiritual daquele mentor que vai assessorar aquela pessoa. E aí, e também existe, a gente estava falando dos locais, das proteções dos locais, certo? Existem os guardiões que protegem os locais e também tem alguns tipos de guardiões que auxiliam na proteção das pessoas também. Você quer falar um pouco mais disso? Foi bom você tocar nesse assunto, porque é comum as pessoas, quando se fala em guardiões, usa esse termo guardião como de modo genérico, né.
Mas o que são os guardiões? São espíritos que trabalham na justiça Sim. divina, para a justiça divina, trabalham para a luz, né, cumprindo missões, porque tudo tem que ter uma ordem, não pode ser caos, né? Tem que ser uma ordem, tudo tem que ser, as ordens precisam ser cumpridas, as leis precisam ser cumpridas, o nosso a nossa vida toda é regida por leis. Nós temos leis espirituais, tudo mais, Uhum. né? Nós já até falamos isso aqui em outro Outro podcast. episódio. E uma entidade espiritual que é muito mal interpretada, muito mal entendida, por todos, é o guardião chamado a falange de guardiões chamados Exus. Sim, Exus e pombagiras, é né, que verdade. são entidades muito ligadas à Umbanda, e eles são guardiões, são espíritos que trabalham numa determinada área em que um mestre ascensionado, por exemplo, não tem condições por causa da luz dele, da elevação da frequência vibratória do próprio espírito dele, não tem condições de atingir. E eles trabalham nessas regiões mais densas, fazendo determinados trabalhos de justiça Exato. e de colocação de ordem, Quem né? bota a mão na massa mesmo nessa parte Exatamente. mais densa. Na parte mais densa. Sim. Então é mal compreendido por quê? Porque ao longo a nossa vida religiosa, toda vez que se falava na palavra Exu, se imaginava que seria um demônio, É, algo coisa do mal, pejorativo. pejorativo, coisa ruim, aquele negócio todo, né? E na realidade ele foi muito mal interpretado. É, vamos explicar melhor então essa questão, qual é o trabalho desse tipo de guardião? Porque o Exu, ele é como se fosse o policial É o do policial astral. do astral. Ele vai lá para proteger locais, para, por exemplo, Estabelecer campos de força, delimitações, delimitação, sim. impedir que determinadas entidades entrem para atrapalhar um trabalho sério que está sendo feito, por exemplo, numa casa Isso. espírita, proteger Igrejas também, não só o centro igrejas, espírita, hospitais, enfim, vários hospitais, locais têm o auxílio dos hospitais. Exus. É, Isso. E eles protegem também, vamos supor, uma pessoa tá com uma obsessão mais complexa ali, ou às vezes até uma obsessão mais comum mesmo, eles vão muitas vezes auxiliar, levar aquele espírito, porque é como se fosse um policial mesmo, que chega lá e vai pegar, vai prender mesmo, vai levar para poder fazer esse auxílio àquela pessoa, àquele ambiente. E existe uma diferença também, eu acho importante a gente falar sobre. batizado e não batizado. Exatamente. Você quer explicar? O Exu, chamado Exu batizado, é aquele que trabalha estritamente na lei da luz, né? Exato. E o Exu não batizado é aquele que trabalha tanto para fazer o bem, como também faz o mal, né? Essa é uma Exatamente. diferença marcante entre eles. É. O Exu batizado, ele responde a essa hierarquia da luz. Então, Responde. ele só faz exatamente aquilo que é pedido. E faz tudo de forma ética. E Tem que ir conforme lá. foi solicitado pela hierarquia espiritual superior, ele é cumpridor de ordens Sim, estritas exatamente. ali, né? Exatamente. Só faz ali o que está autorizado para auxiliar naquela situação, aquelas pessoas, aquele ambiente. Já o Exu não batizado, ele muitas vezes pode acontecer dele fazer um trabalho negativo, porque ele não responde a essa hierarquia da luz. É como se ele estivesse por si mesmo ali. Ou então servindo ao mal, ou a quem tiver pagando ali, quem tiver, né, É, querendo é aquele lei tipo da de troca. Quem serviço. pagar mais, Exatamente. quem pagar mais, ele faz o serviço. Ele não tem esse filtro moral. Ele É, vai fazer em troca daquilo que ele vai, do pagamento dele, né? Que pode é, ser de diversas maneiras. Já o Exu batizado não trabalha assim, né? Trabalha de outra forma. Ele já trabalha estritamente dentro das leis divinas, é, respeitando muitas vezes o livre-arbítrio, procurando não interferir uhum. nas leis, né, cumpridor de ordens. Sim, por isso que tem gente que interpreta mal, acabou ficando pouco pejorativo em alguns casos esse termo, porque as pessoas só acham que é só esse, que é não É porque batizado. generalizou, né, filha? Generalizou, mas esses Generalizou. são os que se desvirtuaram, que É, estão ali fazendo esse tipo de serviço. Por exemplo, quando alguém vai. Esses papeizinhos que você vê no poste, traga o seu amor em 3 dias.
Isso, muita gente não sabe, acha que é bobeira. Ah, eu Bobeira. vou A ali. pessoa tá lá só Ah, colocando a carta, ou tá só um é. vidente simples, tudo mais. Nossa, a pessoa não sabe no que ela tá se metendo. É um negócio pesado. E esse tipo de Exu que faz esse tipo de trabalho, de ir atrás de amarração do amor, de prejudicar alguém, é justamente o Exu não Não batizado. é, na realidade, não é só Não, Exu. não é só ele, eu tô só dando um exemplo. Quando Eu tem sei um que Exu que existe trabalha, outros né? espíritos por Existem trás outros, também, né? claro. Da mesma forma que existe o Exu, que é uma entidade, um arquétipo que eles chamam masculino, existe o arquétipo feminino, que são chamadas pombagiras ou bombogiras, né? Sim, Existem várias falanges, elas são muito dedicadas, as batizadas são muito dedicadas ao amor, ao relacionamento, à solução de problemas relacionais, né? Porque a mulher, ela é, tem esse instinto mais amoroso, tudo mais tal, exatamente. então ela se preocupa muito com isso. Então, ela faz o mesmo trabalho, só que na Os, polaridade, os batizados do bem que a gente tá isso, falando. isso, É, na polaridade oposta, né? com certeza, é importante a gente desmistificar isso, porque os Exus e as pombagiras, eles são muito importantes, muito importantes. Então, o Olha, trabalho deles eu, é eu posso essencial. dizer que se sem o trabalho deles, seria quase que impossível outras entidades da misericórdia divina realizar o seu trabalho, como, É, por exemplo, os pretos velhos que fazem cura, tudo mais. Os Exus são os que fazem a limpeza do local, que cercam o lugar, protegem. protegem, que evita a interferência de espírito, porque as pessoas acham que do plano espiritual é tudo bonitinho e tudo mais. Não, Uhum, lá tem interferência, tem uma verdadeira batalha entre as duas polaridades, a sombra e a luz, a sombra tentando evitar que a luz se expanda, né? Que ela possa sim. brilhar nos locais onde há escuridão. Então, o trabalho deles é essencial. Essencial, essencial. Imagina um mundo que não existisse policiais, por exemplo. Imagina o caos que ia ser. Eles Imagino. coordenam a ordem mesmo, para a gente conseguir ter uma vida normal, assim, que as coisas aconteçam, que tenha proteção, que as coisas andem, os projetos funcionem. Precisa ter essa proteção que eles fazem. Então, é importante a gente trazer isso aqui para as pessoas entenderem que muitas vezes esse termo ele é usado de forma genérica, sem as pessoas entenderem o real significado e a importância e o papel desse tipo de espírito, né? Super importante, né. Eu já vi algumas pessoas dizerem que sem esse trabalho dos Exus, das pombagiras, né, dessas entidades que trabalham na segurança, na justiça, seria quase que impossível exercer qualquer outro tipo de trabalho, porque realmente viraria uma bagunça, né. É. E existem outros tipos de espírito nessa linha da Umbanda também, que auxiliam muitas pessoas, certo? Por exemplo, quer falar um pouco As sobre os outros falanges, você está tipos? falando das Ah, falanges? por exemplo, Falange dos existem boiadeiros, exatamente, os dos boiadeiros, marinheiros, marinheiros, que dos ciganos. isso, que eu acredito que muita gente nem sabe que isso existe. Mas, por exemplo, tem os cangaceiros também, porque muitos espíritos, quando eles estavam aqui vivendo na experiência física, eles se afinizaram com essa linha de trabalho. E depois que eles desencarnaram, por exemplo, os marinheiros, eles continuam se reunindo com outros espíritos afins e usando as suas potencialidades para fazer o bem, para se colocar a serviço. E da mesma forma, assim como os Exus também fazem essa proteção, fazem todo esse trabalho, eles também ajudam com essa parte eh, de segurança, de abrir os caminhos, de ajudar as pessoas e vários outros aspectos. E você sabe que muitas vezes, você falou assim: "Ah, tem a falange dos boiadeiros, isso aqui". Às vezes são espíritos que estão trabalhando para a luz agora, mas são espíritos endividados, que têm determinadas características que são cooptados para trabalhar nessas falanges, aí É, eles isso passam a acontece. trabalhar para a luz. E há um ditado que diz que muitas vezes um espírito que é das sombras tá fazendo o seu trabalho lá para a sombra, ele está achando que está fazendo trabalhando para a sombra, mas ele está trabalhando para a luz também. E muitas vezes aquele trabalho vai se converter num bem maior, tudo mais, né, que a espiritualidade superior tem os seus planos, suas estratégias A também luz muitas vezes usa a sombra para 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 realizar o seu realizar algumas coisas.
Vamos explicar melhor isso, senão as É. pessoas não vão entender. Você quer explicar melhor? Não, pode explicar. É porque, às vezes, mesmo uma situação que está sendo gerada pela sombra, a luz usa aquilo para conduzir algum tipo de situação que precisava acontecer para algum certo, vamos supor, para dar um despertar na população de alguma forma, ou fazer gerar algum tipo de crescimento. Então ela usa aquilo que está As ali, pessoas tirarem lições tirarem daquele lá, que lições. aprendizado daquilo, né? É, usa aquilo ali, mas, às vezes deixa acontecer justamente porque tem um propósito maior, porque nada foge do conhecimento e do planejamento da luz. Eles sabem de tudo que vai acontecer, eles estão sempre um passo à frente. Sempre um passo à frente. Mas nós estamos falando aqui da hierarquia da luz, e é importante a gente também comentar sobre a hierarquia das sombras, né? É, eu acho que tem Porque mais algumas coisas da luz que a gente pode o falar que é ainda. que você lembrou aí? Você falou dos ciganos, né, acho interessante a gente falar um Ah, sim, você quer pouco. voltar nas falanges de Nas trabalhadores? falanges e também, eh queria falar um pouco daquela tríade dos mestres, Elohim e os arcanjos, anjos. Acho que é interessante a gente falar sobre isso. Então, sou Começando todo ouvidos aí. começando pelo que a gente estava falando dos ciganos, né. Sim, Porque os ciganos, eles têm uma habilidade de tratar essa questão das emoções dos relacionamentos, assim como as pombagiras também, que você falou. sim. Eles ajudam muito, às vezes, quando as pessoas pedem ajuda, por exemplo, quando estão tendo brigas no relacionamento, algum desentendimento em família, você pode chamar esses ciganos, da luz, que eles vão lá e eles auxiliam, eles tentam harmonizar o ambiente, porque eles têm isso é uma das habilidades deles. E eles usam a dança como uma das formas de elevar a vibração. Eles Ah, são muito, assim, sim. muito alegres, gostam muito da música, esse espírito livre, assim, sabe, da dança e tudo, isso faz parte das características deles. E tem também os preto velho. Quer falar um pouco dos preto velhos? Ah, os pretos velhos são nem sempre preto velho é preto velho mesmo, né, ele assume aquela roupagem de preto velho, mas geralmente em muitas ocasiões, é um espírito já de elevado, ou um espírito já que Isso, tem uma outra conformação, já passou por uma outra encarnação, mas ele assume, aquela conformação, de aparência para trabalhar em determinadas áreas, como a umbanda, né, num terreiro, de preto velhos, porque ali, exige aquele tipo de roupagem fluídica para ele desenvolver o é. trabalho. Também por Não ser necessa uma mais de matriz africana, e aí isso, gera essa identificação, porque identificação, confiança, né, porque os sim, pretos velhos sempre foram, anciãos, assim, que expressavam sabedoria, já exato. eram pessoas vividas, pessoas com uma bagagem já de vida que ajudava os outros. Então, ele tem essa aura de um Uhum, protetor, exatamente. de um aconselhamento. Isso, Então eles assumem essa roupagem, porque essa roupagem ela é benéfica nas consequências, nos desdobramentos do trabalho que ele está executando. exatamente. Embora muitos pretos velhos, tenha Outras assim, outro tipo de roupagem, inclusive, como eles dizem, né, os pretos velhos trabalham muito com demandas, resolvendo demandas, dissolvendo trabalhos, que são pesados. prejudiciais, pesados, e eles utilizam muitos conhecimentos de magia que foram adquiridos no tempo em que eles eram magos na antiga Atlântida, Isso. No Egito, né, eles trazem essa bagagem. Eu ia falar isso, porque eles muitas vezes nesse contexto da Umbanda, eles se apresentam ali como aquele espírito humilde, né, que, fala de uma outra forma, assim, com uma outra linguagem, Fala às mas vezes com um sotaque errado, assim, é, com a exatamente. Mas, assim, na grande maioria das vezes, eles são espíritos com conhecimento muito ancestral, e uma assim, uma bagagem elevada de bagagem luz, grande. viu. Como você falou, muitas vezes eles já foram antigos magos da luz, já foram Exato. médicos, dependendo, às vezes eles se apresentam na Umbanda como preto velho e o mesmo espírito, às vezes, se apresenta, vamos supor, no centro kardecista como um Como médico médico, ou com uma outra roupagem, porque ele vai se adaptando ao ambiente. porque é bom explicar, porque o espírito,
a roupagem do espírito espiritual, o A corpo espiritual, ó, aparência? ele é plasmático, ele mentalmente ele adquire a forma com Isso, roupas, vestimentas, tudo mais, que ele na mente é claro que ele tem uma bagagem mental para estruturar tudo isso, que facilita, mas ele tem essa característica de plasmar o exato. determinadas roupagens, aparência, né. Então, Exatamente, é moldável. é moldável. E os caboclos? Os caboclos são a gente chama de caboclo, mas são os indígenas, são os Exato, homens da floresta, homens e sim. mulheres da floresta, são, muito ligados à natureza, manipulam esplendorosamente bem a bioenergia Isso, para perfeito. tratamento, né, a bioenergia, a energia As da gerada ervas, das ervas, das árvores, da os das plantas, cristais, tudo. cristais, da terra telúrica, energia Exato. telúrica, dos rios, das cachoeiras. Eles pegam toda essa energia, essa bioenergia e transformam em fluidos benéficos para tratamentos em diversos locais. É, tratamentos de cura no corpo físico, de harmonização, de vários aspectos. E tem também, embora muita gente não fale, caboclos que trabalha junto com os exus, na parte Sim, de trabalho. segurança, na parte É, eles são poderosos. poderosos nessa eram guerreiros, né, são Uhum. poderosos nessa área da segurança, da justiça, tudo É, e mais. que nem você falou, o preto igual o preto velho, eles também têm conhecimentos muito Muito antigos, eles antigo, dominam ancestrais. esses conhecimentos. É. Sim. E você sabia que nós estávamos falando dos Exus, das pombagiras, muitos Exus também, determinadas falanges de Exus, são especialistas em desfazer demandas É, trabalhos e de magia magia, tudo mais. Eles também, para desfazer trabalhos pesados de magia, eles dominam a magia branca. branca, Uhum. entendeu? Utilizam para desfazer, para anular, para neutralizar É, determinados trabalhos. exatamente. Então ele não é o Exu também é profundo conhecedor dessa parte de energética, de magicista, né. Uhum, exatamente. E é importante dizer tudo isso. Então nós temos diversas É, muitas falanges. categorias, né, de espíritos. E só para a gente encerrar essa parte da luz, vamos falar também, como eu tinha dito, existe uma tríade, que são os mestres que seguem essa linha dos mestres ascensos, como também existe os anjos, arcanjos, que já é um nível mais acima, e tem aquela categorização, né, dessa linha que tem os serafins, querubins, etc. São várias níveis hierárquicos dentro dessa parte angélica e existe também os Elohims. Os Elohims, pouco se fala deles, mas é muito interessante. Eles são, eu diria, os arquitetos do universo, os criadores da forma. Muitas vezes eles criam Isso é novos importante. seres, novos mundos. Eles são muito Não avançados vamos esquecer de também. falar dos elementais depois. Sim, aí tem os devas, que são espíritos da natureza num nível mais elevado também. Os devas, eles coordenam essas questões, por exemplo, o clima, eles conseguem alterar essa questão dos climas, essa questão, Geológicos, geológicas, naturais. naturais, Eles têm um poder em relação a tudo isso. manipula a força telúrica, a força de Isso, Gaia, a força do exatamente. planeta, né, em termos de energias que movimenta terras, que movimenta vulcões, movimenta nuvens, ar, mar, Exatamente, os eles elementos. os elementos, né, que subordinado a eles, trabalhando para eles, tem aquilo que eu falei para a gente não poder esquecer, que Os são os elementais. Você lembra dos importante também, elementais? que são esses seres que cuidam ali da natureza, dos seres tanto seres vivos como, animais, plantas, Podemos eles estão falar que eles são os operadores, né, os verdadeiros operadores, os devas são as mentes, né, a hum. força, e os elementais são os operadores É, dessas exatamente. energias, né, energia da terra, do ar, do fogo, da água. Isso. E eles ajudam a harmonizar os ambientes. Se você tem plantinha em casa, provavelmente a sua casa, assim, no campo espiritual, tem algum elemental ali que gosta desse ambiente, da natureza. E eles ajudam a limpar as energias, a harmonizar tudo isso. Eles também têm um papel muito importante. Importantíssimo, porque eles fazem o equilíbrio, né, eles são responsáveis pelo equilíbrio da
dos elementos da natureza como um todo. Exatamente. Porque acho que é importante a gente falar que a o nosso planeta Gaia é praticamente um ser vivo, ele tem vida, ele tem a sua aura, tem a sua energia. Nós, Isso. seres humanos, com as nossas emanações mentais, nós interferimos. É, Nossos comportamentos também interferem nessa exatamente. energia do planeta. Então, os elementais, os devas e os elementais, eles, eles são responsáveis para fazer esse equilíbrio da natureza, para não haver só um verdadeiro massacre, É, uma importante isso. extinção de determinados elementos da natureza que colocaria em risco o Uhum. equilíbrio planetário como um todo, É, né? com Então, certeza. eles são os responsáveis por fazer esse equilíbrio. Citar por exemplos para as pessoas entenderem, né? Ah, existe uma emanação de destruir, desmatar, tudo mais, e isso aqui, pá. Se você continuasse nesse ritmo, daqui a pouco não teria mais árvores no planeta, não teria mais plantas, não teria mais nada, porque É, a sanha do ser humano aqui por ganância ou para tentar mesmo, às vezes, por sobreviver, tentar, vai desmatando vai tudo mais, explorando, né. explorando indiscriminadamente, sem Sim. fazer uma reposição. Embora haja uma reposição, que é obrigatória, ser feita e tudo mais, você pode perceber a exuberância que é a natureza quando você deixa, por exemplo, uma área que foi desmatada sozinha lá. É, nossa, é interessante isso. Você já percebeu isso? Já viu Já. isso aí? Não precisa Como se fazer nada, você recompõe vai lá, ela se sozinho. recompõe e quem é que está ajudando a recompor isso aí? São esses elementais, são esses Uhum. elementos que fazem a recomposição e o É. equilíbrio. É exatamente isso. É incrível como a Terra é um organismo vivo. Ela é ela tem toda essa inteligência, toda essa harmonia. É muito E é interessante isso. interessante a gente falar isso, que muita gente não pensa assim, né? É, Que existe às vezes nunca essa pensou verdadeira sobre isso. hierarquia que funciona dessa forma. Uhum. E tudo isso ligado com uma linha com a espiritualidade superior, Superior. que vai passando, Coordenando. coordenando e passando as diretrizes pelos diversos níveis até chegar nas pontas, né? E Exatamente. cada nível estratificado com as suas missões, missões importantes. E essa é a estrutura da luz, Da luz. a estrutura da Perfeito. luz. Uma pergunta que o Eric tinha me feito, o meu marido, pra quem não sabe, ele perguntou assim: "Ai, como é que você sabe qual é essa categoria, qual é a hierarquia do espírito?" Você quer responder essa Não, o que que você pergunta? respondeu? Eu quero saber o que você respondeu para ele. Bom, eu falei assim que tem várias formas. Uma delas, se a pessoa tiver mediunidade, ela consegue, eu vou falar no meu caso, certo? Eu, por exemplo, quando eu trabalho com os mestres, eu consigo perceber que eles são mestres, porque tanto a energia Energia, né? que eles passam, porque é incomparável, É. a forma como você se sente, eles passam uma paz, um amor, assim, incondicional, você se sente bem, você sente uma clareza mental, é totalmente diferente a experiência. E além disso, dessa questão da energia, tem também a aparência. É claro que a gente falou aqui que a aparência é moldável e tudo, mas, por exemplo, no caso dos mestres, eles irradiam luz mesmo, É, sabe. Não tem como uma pessoa fingir é o teor luz. espiritual É o dele, teor né? espiritual. E essa é uma das formas de você saber. Já quando é um espírito mais denso, quem tem mediunidade consegue perceber também. A sensação que você tem é muito diferente. Por exemplo, eu quando eu entro em contato em alguma situação com algum espírito mais denso, a sensação é ruim, você se sente assim, você sente um peso, às vezes dá como se fosse uma amargura assim no peito, você não sabe de onde vem, uma ansiedade, um negócio ruim, Esse tipo sabe? de sensibilidade que você está falando, muitas pessoas têm esse tipo de Às sensibilidade e vezes nem não sabe, sabe, acha: "Ah, não, eu não sou médium, eu não sou nada exatamente. disso", não, mas esse tipo de sensibilidade todos nós temos. É.
Muitas vezes, em situações em que você entra no ambiente ou sai do ambiente, ou entrou em contato com determinadas pessoas, ou mesmo não tendo pessoas, tá sozinho em casa e tudo mais, e começa a sentir mal, um desconforto, irritabilidade, dores de cabeça, uma sensação ruim, principalmente aquele arrepio que dá na nuca, assim, e tudo mais, com certeza tem uma aproximação espiritual ali, É. e o teor, dependendo dos sintomas que ele está provocando em você, na tua base energética, é o teor daqui de quem se aproximou. É, às vezes eu tenho até calafrio, assim, quando é algo mais denso, Que por sabe. afinidade você atraiu, porque se você nós falamos no outro podcast sobre É porque pensamento, né. ninguém tá imune. Isso, claro que hoje em dia é muito difícil acontecer, mas, eu tive todo um processo de eu ir entendendo a minha mediunidade. Que tipo de, vamos supor, ambiente, às vezes você vai eu vou dar um exemplo aqui, tá, não é pra ninguém se assustar nem nada, mas vamos supor, às vezes você vai na balada, aí depois que eu voltava, como eu tenho a mediunidade bem, assim, aflorada, depois que eu voltava eu sentia todo aquele peso, assim, Acabada, sabe. né. Nossa, e às vezes ainda vem alguém junto, sabe, aí me dava calafrios, me dava uma sensação ruim. Com isso você vai aprendendo. É. Hoje em dia, claro que eu cuido da minha energia, eu cuido dos meus hábitos, então é muito difícil eu sentir algo do tipo, porque justamente pela egrégora que eu costumo trabalhar, graças a Deus é da luz, assim, eu busco cuidar muito da minha energia, dos ambientes e tal. Mas Mas não está livre, não né. está livre, pode acontecer. Está livre. Só de você sair na rua, às vezes a pessoa tem um espírito ali, às vezes não é nem ruim o espírito, às vezes ele só tá sofrendo. Sofrendo, está com algum problema. O Exato. contato com uma pessoa que está com um problema sério e tudo mais, ao lado dela ali, muitas Vê uma vezes luz brilhando ali e dá um quentinho, sabe, como se é, fosse um conforto. Aí ele vai te acompanhando. vai te Isso acompanhar. acontece, ninguém tá imune a esse tipo de coisa. Não tá. É. E aí, então, essa questão da energia é uma das formas de saber. A aparência também pode ser uma das formas. Por exemplo, os mestres, eles costumam trajar roupas assim, de mestre mesmo, sabe? Aquelas túnicas brancas, às vezes eu vejo com Roupas manto. alvas, né, assim, É, tem muita energia, muita luz, né. sim. E aí, dependendo de qual é essa categoria do espírito, vamos dizer assim, alguns têm até alguns tipos de roupa mais específico. Por exemplo, o Exu, como ele lida com esse ambiente mais denso, ele é como se fosse o policial que a gente falou aqui, Ele entra em áreas umbralinas, que nós áreas vamos mais falar densas, depois, né, assim, ele mais não vai densas. chegar lá com um manto branco. Ainda mais que ele tem que impor respeito, ele tem que mostrar força, Você já poder. imaginou? Imagina, ia destoar do ambiente. Então eles usam geralmente roupas escuras, às vezes capas, eles se apresentam dessa forma, para poder se adequar àquele ambiente em que eles trabalham. Exato. Os ciganos também muitas vezes usam roupas de cigano, e aí cada um deles tem a sua particularidade. É. Isso aí tudo é para e outra coisa, o espírito se apresenta, o teor interno dele lá não tem nem como esconder. Muitas vezes, quem tem mediunidade vê lá que o espírito está tentando se passar por um mestre, É. mas ele não consegue ter aquela luz, ele não consegue projetar a luz, Uhum. né, ele é escuro, ele é denso, ele tem fuligem e outras coisas mais. É, com Aliás, certeza. quem quiser e tiver interessado depois nós vamos falar sobre a hierarquia das sombras aí, quem tiver interessado depois em conhecer um pouquinho mais do trabalho dos guardiões, nessas áreas mais densas, o trabalho importantíssimo de equilíbrio, de justiça que eles fazem. Eu tenho uma obra publicada aqui que chama, A Guerra Astral, e ele narra bastante episódios sobre eventos, Como a luz age como a luz trabalha para nesses neutralizar ambientes. essas forças das trevas. Isso, para trabalhar nesses ambientes aí, como ela age. É. Aí o livro mostra que tudo isso que nós falamos aqui, tem As tecnologias. tecnologias, tem, estabelecimento de diretrizes, que vêm do alto, do crísticas, estratégias, até chegar nos níveis lá das falanges e legiões e falanges operativas, que vão trabalhar com a parte tática e executória das ações. Então esse livro aqui Exatamente. mostra tudo isso aí, quem tiver Muito bom, eu interessado recomendo, eu já li, posso recomendar. Você falou uma coisa que eu lembrei, você falou dos guardiões, a gente falou dos guardiões Exus e também, além dos Exus, tem os guardiões superiores, que a gente chama, tem. que é um nível acima, que eles já lidam com questões num nível mais macro ainda. Macro, isso. Por exemplo,
questões globais, questões políticas. Existem guardiões que eles estão ali assessorando, estão influenciando também os líderes políticos para ir guiando os eventos planetários. Você acha que, por exemplo, os líderes políticos que têm um papel tão importante em conduzir Uma nação uma com tanta nação gente, com inteira, tantos recursos. não ia ter guardiões à altura para poder tanto fazer a proteção para que não aconteça algo mais drástico, como também, da mesma forma que existem algumas forças negativas tentando influenciar esses políticos, eles também fazem a contraparte. Dá luz ali tentando influenciar para o bem, conduzindo acontecimentos e várias coisas desse tipo. Eu não diria tentando, muitas forças, nessas, principalmente nessas, esses governos, tudo mais, né, são influenciadas por determinadas, né, forças negativas e os guardiões superiores, eles realmente fazem esse trabalho de equilíbrio, de neutralização. Porque Uhum. se não fosse o trabalho dele, acho que nós já teríamos nos destruído aí, Ah, é. porque as coisas, barbaridades que já foram evitadas, Com as certeza, evitam neutralizações que já muita foram coisa. realizadas ao longo dessa tempo eh, de trajetória da humanidade na face da Terra aí é muito grande e o trabalho deles é essencial, né? É. E eles auxiliam não só políticos, mas grandes líderes, tanto religiosos quanto de outros movimentos, instituições, enfim, eles atuam nesse nível mais macro, mais planetário mesmo. Tá, e agora, já que você tocou nesse assunto, nós vamos falar então, já bem paralelo a isso daí, sobre a hierarquia das sombras. Vamos. Começando também de cima, aqui, né, nós vamos falar assim em termos planetários, porque quando se fala em hierarquia da luz, eu comecei a falar lá de Deus. Nós- Depois passamos lá pelos seus dirigentes siderais, de galácticos, vai descendo, fomos descendo tudo mais. Só que a hierarquia das sombras, nós vamos nos ater mais ao planeta. Uhum, Aqui no sim. planeta existe uma caça de espíritos negativados, que eles formaram um verdadeiro exército, também estruturado, verticalmente, verticalizado, né? E eles são estruturados em diversos comandos também. Aham. Começa lá com os principados, onde está o alto comando Trevoso, o alto comando daqueles que são negativados, que querem transformar o planeta num reduto deles, que se opõem às diretrizes crísticas estabelecidas por Cristo planetário, né? E eles também vão se estruturando como um verdadeiro exército. Sai dos principados para as potestades, para as hostes, para as legiões, falange, tudo, até chegar no soldado, que é aquele espírito que é o chamado obsessor, que faz o trabalho Sim. junto das pessoas. Mas existe também, do lado negativado, do lado da sombra, da escuridão, uma verdadeira estrutura verticalizada, como nós dissemos no início, trabalha com um poder coercitivo, Sim. imperativo, Uhum. através da força, né? Mas eles também são estruturados. Tem lá os comandos superiores que montam as estratégias a nível globais, tem divisões territoriais, divisões de governo, agem em governos, em Uhum. instituições Exato. religiosas, em forças outras da humanidade aí, no sentido Exatamente. de exercer o seu poder, né? Exato. E quem são aqueles magos trevosos das trevas? Os magos, muitas vezes, são espíritos que já vêm, afastados de Deus, né, afastado da fonte criadora, dos ensinamentos da fonte criadora, inclusive de outros planetas. E nós esquecemos de falar que quando falamos dos guardiões superiores, eles têm lá um grupo, né, uma determinado comando que trabalha inclusive com transmigrações planetárias. É importante Ah, também. é, sim. Transmigrações planetárias com controle de danos quando se acontece algum cataclismo, tudo mais, eles são estratificados para esse tipo, que são, como você falou, no macro. É, existe a Confederação Galáctica também, a Federação Galáctica, aí já a gente entra em outro assunto, isso aqui dá um É, tema de outro podcast, mas exato. seria, também um grupo de comando
que reúne líderes de diferentes orbes, mas aí esse assunto a gente pode falar em outro podcast também. Então, os governos aqui, eles logicamente são, eh, muitos governantes são, influenciados negativamente para tomar determinado tipo de atitudes e tudo mais, Uhum. eles são influenciados obedecendo um planejamento que foi feito pelas sombras. Por causa que eles abrem as brechas, é bom a gente Eles deixar isso claro. com certeza. Porque existe a luz também atuando e buscando influenciar positivamente aquele político, aquela situação, Ele, como se mas diz, ele bandeou para o lado das é, sombras, né, por ele causa dos abriu brecha. desvios éticos, corrupção, Exatamente. ele faz o quê? Ele abre as portas. Abre as portas, Ele se corrupção. alinha com esses seres mais pesados que querem justamente isso, querem domínio, querem manipulação. Mas sabe o que que é, filha? É que o ser humano, quando ele exerce poder, não tem aquela frase que quer conhecer um homem, dele poder? Uhum. Que você vai conhecer quais são as atitudes e comportamentos que ele vai É, dar quando tem aquele poder. Muitos políticos, né, são governantes, são políticos e tudo mais, quando eles têm muita sede de poder e quando eles assumem uma determinada função que podem exercer esse poder, eles exacerbam. Eles querem mais poder, tudo mais, e aí eles estão, como você falou, abrindo brechas para ser influenciado, a fazer condutas, para se manter lá naquele poder, para não perder aquele poder. Aí ele começa a fazer coisas erradas, para é, aí abriu brecha para, abriu brechas. né. E esses comandos das sombras, eles são compostos de que tipo de espíritos? Então, como eu estava dizendo, muitos espíritos, principalmente esses do alto escalão, eles já são espíritos transmigrados de outros planetas. Por Uhum. exemplo, tem muitos espíritos que veio de Capela, que estão aí até hoje, não conseguiram se melhorar, evoluir. Muitos que vieram daqui Guerra para de lá, Órion. da Guerra de Órion, vieram para cá, eles estão no planeta aí até hoje, né? Que Uhum. não conseguiram evoluir, estão voltados embrenhados, como se diz, na negatividade. Então, muitos deles são magos, cientistas, Sim, políticos que cientistas. já tiveram esse tipo de comportamento em outros planetas, foram transmigrados para cá para ver começar uma nova vida. Muitos deles fogem às reencarnações, ao processo reencarnatório, Exato. para se manter no poder, e eles estruturaram um comando, uma governança, vamos chamar assim governança, para não criar problemas aí, né, que visa a dominação. E Isso. E eles têm um certo desprezo pela humanidade. Muitos deles, por terem vindo de isso. outros orbes e já terem estado num nível evolutivo mais alto, quando eles chegaram aqui, que as pessoas aqui ainda não eram nesse nível evolutivo, eles se achavam deuses superiores, eles queriam dominar as pessoas, manipular e usar a seu bel prazer, usar para manipulação, para poder. Usava o conhecimento do que eles traziam, né, tanto de Exatamente. magia, tecnomagia, é chamada Isso. tecnomagia, que alia a Magia tecnologia com com a magia. magia, a manipulação fluídica, a manipulação energética. É. Usar isso aí para fazer ser uma dominação. Sim, muitos magos das trevas, eles vieram de civilizações muito antigas Muito. também. Assim, da Da Atlântida, da Lemúria. Lemúria, que tinham esses conhecimentos avançados, mas que usaram para o mal. E da mesma forma, é importante a gente falar que também existem magos da luz, que também já vinham desde essas civilizações antigas, já tinham conhecimentos aprofundadíssimos e que usam isso de forma positiva para a luz. Eu citei aqui, eu falei que muitos pretos velhos, a gente É, sabe que que foram foram magos da magos, luz. exato. Têm um conhecimentos milenares aí em termos de magia e são voltados, trabalham exclusivamente para a luz, entendeu? E Sim, existem aqueles negativados que, logicamente, fizeram um desvirtuamento daquela. Porque a magia em si é a mesma, ela é. não é boa nem má. É uma A energia intenção é uma neutra que energia você neutra coloca, você e manipula, na você vai verdade. intencionar. Sim, Você vai intencionar para o bem ou para o mal, né? exato. Então, aquela energia que tem é uma energia que eles traziam esse conhecimento, só que intencionaram e estão dirigindo toda essa potencialidade para fazer coisas para prejudicar os outros, para dominação, etc.
É, e existem cientistas, como você falou, existem grandes mentes que estão focadas obsessivamente em fazer o mal e que estão buscando, que não estão buscando, mas já estão embrenhados também em diferentes aspectos da sociedade, assim, influenciando, por exemplo, filmes de terror, influenciando indústrias, indústria farmacêutica, influenciando várias coisas, estão ali tentando justamente conseguir os seus intentos mais densos. Eu acho que dá para numa outra oportunidade, nós temos uma conversa a respeito justamente do trabalho que esses cientistas das sombras exercem, fabricando aqueles apetrechos de obsessão complexa, que são os chamados chips e aparelhos de É, nossa, esse manipulação assunto é mental e tudo mais. Só que não é dá para nem bem a gente complexo começar, mesmo. é muito complexo e vai praticamente um podcast todinho para a gente falar só disso, né? É, Não vamos fazer isso aí, não. Vamos ter uma conversa fica para outro dia para aí. outro dia. E você sabe qual é a diferença entre o mago e o feiticeiro? Explica aí. É, Eu já ouvi. os 2 É. obviamente atuam ali para as sombras, mas o feiticeiro, ele seria num nível um pouco inferior em relação ao mago, porque ele precisa de alguns artefatos mais densos para conseguir os seus intentos. Então ele faz condensadores, por exemplo, ele Condensador de usa alguns energia. objetos em que ele impregna com uma energia densa e com aquela intenção mental para aquilo ter um certo objetivo de prejudicar alguém, por exemplo. Já o mago, como a gente falou aqui, ele tem esses conhecimentos ancestrais e tem esse domínio mental. Ele consegue fazer todas as manipulações, todas as intenções mentalmente. É é realmente uma força mental muito grande, só É. que usada para o mal. Existe essa diferenciação aí. Os feiticeiros, ele é vamos dizer assim, uma categoria um pouco inferior, né? Eles eles trabalham muito com a materialidade, tanto no Uhum. plano material quanto no plano espiritual, né? No plano espiritual, eles trabalham com muita energia, mas energia extraída de determinados artifícios materiais. Como você falou, um deles, né, que é o condensador de energia, faz aqueles trabalhos utilizando animais, aquelas coisas todas. E eles são também caçadores, né, de ectoplasma, que é a Sim, energia vital do ser humano aí, né, para fazer as suas eles se manipulações. nutrem daquilo também. Lógico que o ectoplasma se constitui um verdadeiro artefato de ouro. É ouro para Valioso. valioso na espiritualidade, tanto para do bem quanto para a negativada. Porque o ectoplasma ele pode também, o fluido vital, o ectoplasma, ele pode ser manipulado para fazer o bem, É, para sim. fazer cirurgias espirituais, para tratamentos de cura, tudo mais. E da mesma forma, negativamente, ele pode ser manipulado para prejudicar. Ele condensa energia, faz pagamentos isso aí é moeda de troca, sabe? No plano É, espiritual. Ele faz pagamento de trabalhos executados para perturbar, para influenciar pessoas, para estabelecer um processo obsessivo, tudo mais, né? para quem não sabe o que é o ectoplasma, é um tipo de fluido que o encarnado ele consegue libera em diferentes tipos de situações, e que pelo fato da pessoa estar encarnada, esse fluido ele tem propriedades tanto físicas, materiais, como também espirituais. E é Etéricas. por isso que ele é muito desejado. Por exemplo, eu falei a questão dos feiticeiros, que eles precisam dos condensadores de algo para colocar ali a É. magia, então o ectoplasma ele faz esse meio de campo, vamos dizer, como se tivesse essas propriedades materiais em que eles conseguem, através disso, enviar aquilo para o plano físico e ter um impacto maior. É a energia, né? É a energia que ele Sim, utiliza para fazer esses mas trabalhos é uma todos. energia mais densa. Mais densa. Exato. Densa. E tem outros tipos também, né, nesse lado das trevas, como vampiros, como outros tipos de espíritos. Você quer falar um pouco mais sobre eles? Dentro dessa hierarquia, nós temos lá as legiões, que são comandadas com espíritos altamente enraizados no mal, né? Subordinado a ele tem as chamadas falanges do mal,
E dentro dessas falanges, em cada uma desses departamentos, cada uma dessas configurações, existe uma gama enorme de especialistas. Especialistas. Você falou dos cientistas, nós temos os hipnotizadores, nós temos os vampiros, nós temos especialistas em magia, especialistas em domínio e manipulação de energias para desavenças sociais, que eles são Uhum. verdadeiros cientistas sociais que vão. eh, Tem verdadeiras escolas no plano Escolas de espiritual, a maldade. escola de maldade, em que eles aprendem a fazer hipnotismo, vampirização, extração de energias, É, como fazer obsediar como os obsediar, manipular, encarnados. tanto individualmente como coletivamente. Sim, manipulação de massa. Tem escolas no plano espiritual que são dedicadas à psicologia do mal. Sim, Eles usam todos esses exatamente. artifícios psicológicos, esse que a gente usa como tratamento na psicologia da psique humana, eles utilizam Para no manipular. manipular, para fazer o oposto, né. Sim. Teve um outro episódio que a gente falou dessas escolas de maldade, aí depois meu marido falou: "Nossa, parece aquela série que a gente assistiu, aquela série The Good Place, que lá tem a escola da maldade também, que tem como se fosse os seres do mal fazendo treinamentos de como perturbar as pessoas e tudo". Ele falou: "Nossa, é igual a série". Aí eu falei: "É, E é essas mesmo. coisas são reais, existem mesmo", que nem a gente falou no início, que o plano físico, ele é um espelho do espiritual. É. E essas séries muitas vezes elas retratam coisas que já existem no plano espiritual, mesmo que as pessoas não imaginem ou que achem que é só ficção. E com certeza muitas desses filmes, séries, tudo mais, eles são trazidos de forma a mostrar uma realidade que É, com está certeza. encoberta, entendeu? Sim, Porque nós estamos, isso tudo que nós estamos conversando aqui hoje, a gente é uma troca, né? Você sabe algumas coisas, eu também sei, outras, tudo mais, a gente fica trocando e aprendendo um com o outro. Mas por que que nós resolvemos gravar isso aí? Porque pode servir de esclarecimento para outras sim, com pessoas, né? certeza. E o esclarecimento é importantíssimo para a pessoa poder despertar, abrir a mente dela de que para outras realidades que existe, que o mundo não é só aquele bonitinho, não sei o que, o É, céu integral, que existe uma verdadeira estrutura exato. por trás E aí, ter né? consciência das suas atitudes, dos seus hábitos, de que tipo de conteúdos você está consumindo. Por exemplo, se você tem o hábito de ficar toda hora assistindo filmes de terror, com quem que você acha que você vai estar sintonizando? Vai ser com esses seres que a gente está falando aqui, porque eles se interessam por esses assuntos também. No universo é tudo sintonia. Por exemplo, pessoas que têm hábitos de sexo muito desenfreado, de forma muito negativa, não saudável, pode atrair espíritos que a gente chama de íncubos e súcubos, que eles são viciados justamente na energia sexual quando é mal utilizada Então, todos esses aí são soldados que desses desses comandos. comandos, né, Sim, de falanges, de legiões que estão é. exercendo esse tipo de trabalho, né? Aí esse tipo de espírito, por exemplo, tá cheio se você for em motéis, em bordéis e casas de prostituição, etc. Porque justamente eles vão nos locais em que eles vão conseguir mais livremente esse tipo de energia. É. Então, é um tipo de energia, é um tipo de trabalho que a Sombras faz e que não é aleatório também. Existem aqueles espíritos que estão movidos pela vingança, que trabalham quase que isoladamente porque têm problemas familiares e tal, mas até esses muitas vezes são manipulados, Os porque os obsessores. obsessores pegam esses espíritos e falam assim: "Olha, você tem que se vingar, tudo mais, só que é o seguinte, eu vou te ensinar, leva para as escolas que tem escola com departamentos de vingança". Uhum. Ele aprende a fazer Fazer tramas mal. de vingativas, tudo mais, para fazer o mal para aquelas pessoas. E usam diferentes estratégias, até às vezes os elementais eles capturam também, que a gente falou aqui, que são usados para o bem, para harmonizar
ali a natureza e tudo, os Quem faz ambientes. muito isso é o feiticeiro, que você falou do É, feiticeiro. O feiticeiro pega usa muito o elemental e para faz uma hipnose ali, coloca uma intenção para justamente inverteu a. inverter e ser usado para realmente perturbar aquela pessoa. É, é muito. É É, é complexo. complexo e profundo aí. A gente acha Sim. que não tem coisa aí por trás, tem, Não, né? tem demais. E você, essa parte de energia é um verdadeiro comércio, né? Uhum. Eles estão manipulando as energias, manipulando tudo mais para criar esse clima. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é o seguinte: quando falou assim, quando você vai no cinema assistir um filme de terror lá, você acha que não tem a companhia por afinidade, mas por quê? Porque quando você está assistindo um filme de terror, você toma aquele susto, aquela adrenalina, teu coração dispara e tudo mais, Uhum. você gera uma energia, você sente medo numa determinada cena, você gera aquela energia Você de emana medo. aquilo e eles Essa pegam energia essa de medo é energia. recolhida, porque isso Exato, daí tem uma serventia na parte negativada da espiritualidade, entendeu? exato. E além disso, você tá poluindo o seu campo mental. Porque se você fica vendo aquelas cenas o tempo todo, gente matando, gente fazendo terrorismo, várias coisas assim, você tá com aquelas imagens mental ali. Então você tá, de certa forma, certa forma não, você está sintonizando com aquilo. Você está realmente abrindo brechas no seu campo energético, porque você está sintonizando com aquele tipo de informação, de conteúdo, fica ali repercutindo. Às vezes a pessoa acha assim: ah, vou assistir ali, só assistir, terminou, saí do cinema, acabou. Não, você está nutrindo o teu subconsciente. É. Às vezes, você vai dormir com aquela informação no teu subconsciente e você acaba indo para lugares densos. Por quê? Porque você tá com aquilo na tua mente. A sua mente está raciocinando ainda sobre aquelas coisas que você viu, que você consumiu, que você se envolveu. Então não termina só ali. Não estou falando só, não é só do medo, isso em tudo, todos os teores, né? Sim, Você fica impregnado, com a tua mente impregnada aquilo, e quando você vai dormir, você, por afinidade, acaba somatizando aquilo ali todo, e você vai acabar sendo atraída por determinados locais onde está aquele tipo de energia, por semelhança, está te atraindo. exatamente. E o pensamento também sintoniza. Além de tudo isso que a gente falou, só o fato de você pensar, isso muita gente não sabe. Mas eu já vi, inclusive, participo de grupos mediúnicos que a gente faz, atende casos de desobsessão e tudo, e que o espírito que está se manifestando, o obsessor, ele fala, pelo pensamento, às vezes eu me conecto com aquela pessoa, se ela fica consumindo um conteúdo mais denso, coisas do tipo, você sintoniza. Então ele É, consegue chegar até você. Essas coisas acontecem muito. tá. Mas é isso aí, né, filho? Acho É, que nós conversamos bastante coisa. nossa, hoje a gente conseguiu abordar bem todos esses tipos de espíritos, de hierarquias que existem. Como nós dissemos aqui, nosso intuito é esclarecer, né? É mostrar que a gente precisa refletir mais, que existem outras coisas, que não é só isso que nos apresenta aos olhos carnais aqui, né? Que existe muito um sistema complexo por trás disso tudo. Então, a nossa conversa era para a gente trocar ideias e, ao mesmo tempo, tentar esclarecer, mostrar que existe, né? É que Despertar isso existem aí essas para coisas. reflexão. Eu acho que nós conseguimos falar alguma coisa, né? Sim, conseguimos. E você que ficou conosco até agora, obrigado pela a sua audiência, né? E, e se deixa o seu like lá, isso vai ajudar bastante o canal. Se quiser, pode botar nos comentários, fazer alguma pergunta que nós vamos ter o maior prazer em responder. E muito obrigado pela atenção. É isso aí, obrigada aqui a todo mundo que acompanhou aqui a gente. E para finalizar aqui só uma mensagem final que a gente trouxe a hierarquia da luz e das sombras, mas sempre lembrando que essa da sombra que a gente falou, como Saint Germain diz, é a falsa hierarquia, É a que é a falsa verdadeira hierarquia. hierarquia da luz, que é quem realmente tem o poder e o controle de tudo, pra É gente ter isso. sempre isso em mente. Essa é a grande verdade. Um abraço. Um Um abraço a abraço, todos aí. até mais. Até mais.